Bem, queria dar boa noite a todos e todas, agradecer muito a presença de vocês neste dia de inverno rigoroso da cidade do Rio de Janeiro. Ver a casa assim tão cheia é uma alegria muito grande. Eu pretendo aqui proferir breves palavras, mas antes de falar um pouquinho a respeito de um pequeno roteiro que nós combinamos aqui, eu falo brevemente um pouco sobre o que originou este livro e faço alguns agradecimentos e depois passo a palavra a Cristina e depois a Thaís. No segundo momento, nós convidamos à mesa a Ingrid e o Marcelo, que vão falar um pouco aqui com vocês, e ao fim e ao cabo teremos aqui o César falando com todos. Então, esse pequeno roteiro depois será sucedido de um coquetel que nós teremos. A primeira coisa que eu queria falar aqui é que há 2 anos atrás, 2 anos e 4 meses atrás, precisamente no dia 7 de abril, nós fizemos uma homenagem ao César Guimarães, que foi organizada por mim, pela Thaís e pelo Marcelo. Foi uma homenagem que estava dentro de um contexto aqui da casa. Nós vínhamos homenageando os professores mais antigos da casa. Tinha havido já a homenagem ao professor Vanderlei, e nesse contexto fizemos uma homenagem ao César, que foi uma homenagem muito especial, que teve até um violão que o Pedro Lima, que chegou agora, tocou, que foi extremamente bonito, emocionante. E nessa homenagem nós falamos da obra de César Guimarães, que é um professor da casa, fundador do IUPERJ, que orientou inúmeros alunos, participou de inúmeras bancas, ministrou inúmeras aulas, teve uma participação, eu diria até visceral aqui na nossa casa. E em algum momento alguém citou a palavra ágrafo, porque não haveria, de fato, havia uma obra, mas não havia uma obra escrita. E isso um pouco foi uma provocação, incomodou algumas pessoas, e a partir daí, alunos, orientandos, um conjunto de professores começou a mapear os escritos de César Guimarães. Houve um recolhimento desses textos que estavam em lugares diversos, alguns escritos em coautoria, etc. E começou todo um trabalho de sistematização, de seleção do material. Eu não vou falar muito sobre isso, acho que a Cris pretende abordar um pouco essa história. Mas e isso se consolidou neste livro aqui, que tem aproximadamente 400 páginas. É um livro que ficou com um formato um tanto grande, né? Mas poderiam ter surgido outros, porque tem muitos escritos esparsos e é possível que surjam outras edições. Mas eu queria destacar que esse projeto do livro ele é fruto da homenagem que nós fizemos há 2 anos atrás. O livro é uma encarnação desse projeto, e essa ideia do ágrafo acabou sendo uma provocação que fez com que a gente percebesse que havia uma série de escritos em que César versava sobre os temas mais variados, devido à sua notável erudição. Outro ponto que eu queria destacar aqui também é que nós estamos vivendo tempos um tanto sombrios e distópicos. Então, eu queria fazer um agradecimento à Fundação de Amparo e Pesquisa do Rio de Janeiro, a FAPERJ, que por meio de nossas bolsas viabilizou também esse projeto do livro. No momento em que a universidade está sob ataque, com recursos sendo cortados numa escala sem precedentes, ter o apoio aqui da FAPERJ para viabilizar o livro deste autor tão importante como é César, que escreveu tanto sobre a ideia de democracia, é uma alegria inaudível. Fico muito contente em poder fazer esse agradecimento, tanto à FAPERJ como também ao IESP, que sempre nos apoiou, sob a figura também do nosso diretor, João Félix. Então, esse é um ponto que eu queria mencionar. E outro ponto que a Cris me lembrou de falar aqui, porque eu não posso esquecer, de alguma maneira eu já mencionei, esse livro ele consolida, é uma ideia que consolida o cruzamento de gerações, de muitos alunos. Um livro, uma obra, não é apenas a obra escrita pelo autor, né? São vidas que se cruzam, ensinamentos, textos. Então, no caso
de César Guimarães, isso fica muito destacado. As pessoas se reconhecem, lembram dos textos. É fruto de algo que perpassou diversas gerações aqui na casa. Então, eu queria chamar a atenção também para esse ponto, e para não falar excessivamente, quem diz que fala pouco acaba muitas vezes sendo prolixo. Eu passo então a palavra a Cristina. Eu acho enorme estar aqui com vocês hoje e ver ganhar vida esse projeto que começou não só a partir da homenagem ao César, que foi um evento fundamental para que ele começasse a existir, mas ele como que encarna a ideia de muitas gerações. Então, desde que eu fui estudante aqui no antigo IPERJ, que os colegas, né, estudantes e orientandos do César comentavam pelos corredores a ideia de reunir os trabalhos do César, e parece que as pessoas não tinham talvez o fôlego que nós precisamos ter para dar conta disso, porque era um material de fato muito extenso, né? Esse material que a gente tem aqui, ele reúne parte do que foi rigorosamente selecionado, sempre com o crivo do César, porque a gente não é doido de fazer nada que não tivesse a concordância dele. A gente partiu de um material preliminar fundamental que foi reunido pelo Josué, a propósito da homenagem a que o Pedro se referiu, e foi fundamental que a gente tenha conseguido ganhar o César para o projeto, porque aí a gente fez longas reuniões, lembro de uma delas na sala do Pedro, que se estendeu por horas a fio. Na época meu filho ainda não tinha nascido, eu não tinha que buscar na creche, então a gente foi, entrou aí noite adentro conversando, e depois as muitas visitas de Thaís à casa de César também foram fundamentais para que a gente tivesse as pistas para ir reconstituindo esse material. E ao final o que a gente conseguiu compor foi um material bastante heterogêneo, tanto do ponto de vista da forma quanto do conteúdo. Então a gente tinha assuntos muito variados sendo tratados em suportes de texto muito variados também. Então a gente tinha desde pequenos textos de intervenção, de conjuntura, artigos de fôlego, de reflexão sobre questões várias da teoria política e social. Há artigos de conjuntura também, eles maiores, mais extensos, no formato mais acadêmico, outros menos acadêmicos, enfim. A gente tem um pouco de tudo aqui. Então, superada essa primeira barreira, esse primeiro desafio de recolher o material, o segundo desafio foi dar uma forma a ele, né? E acho que eu não conto uma novidade para vocês quando eu comento que o César não tem o perfil de um intelectual especialista, né? O que é muito encantador, e também o que traz um grande problema para os organizadores, porque a gente labutou muito para conseguir chegar numa forma, né? Porque as abordagens dos artigos do César, claro que alguns têm temáticas mais marcadas, em que a gente consegue com mais clareza definir um certo eixo temático, mas outros, né, passeiam por assuntos e áreas afins, o que traz uma certa dificuldade, né? Mas é uma daquelas boas dificuldades que a gente gosta de lidar com, né? Então, finalmente, a gente escolheu organizar o livro em torno de 7 eixos. Vocês muito em breve vão ter o livro em mãos, então não vou me alongar aqui tratando deles, mas só para vocês terem uma ideia, a gente começa com uma entrevista que Thaís conduziu com César, tratando do golpe de 2016. Em seguida, a gente passa, então, para os textos, como eu mencionei, né, que tem formas várias, né? E a gente primeiro faz um recorte, digamos, temporal, né? A gente começa com uma reflexão sobre o desenvolvimentismo nacional popular, depois a gente passa numa terceira sessão para reflexões várias, né, que vão desde a ditadura até a redemocratização. E esses textos de conjuntura, eles dão um sabor muito interessante para reviver esses momentos, que eles trazem os detalhes que já se perderam na memória, mas que fazem a gente experimentar, né, aquele tempo novamente, inclusive com as questões que depois o passar do tempo nos faz esquecer, mas que talvez tivessem ali uma relevância que a historiografia mais oficial não fez notar, né? Então César ele dá muito um sabor de reviver esses temas todos. Depois a gente tem uma sessão em que o César tem parcerias com a Silvia Geschman, com o Roberto Amaral, em que eles tratam de comunicação e política, né? Em seguida, uma sessão que a gente intitulou Abordagens de Teoria Política. Depois, temas de política externa, que cobre agendas variadas, mas com ênfase em Estados Unidos e América Latina.
e depois, em seguida, uma sessão de fechamento em que novamente a gente mobilizou entrevistas. Essas entrevistas foram feitas por outros colegas da PUC, né, que talvez alguns estejam aqui, desculpa se eu não estou vendo, Werneck, Viana, e Ismael, Ricardo Ismael e outros. Bom, dito isso, eu já passo para a Thaís, a gente acha que consegue ser fiel à nossa promessa de ser breve. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui novamente, nisso que se segue uma segunda homenagem ao César, né? E eu queria agradecer desde já essa oportunidade de prestar essa homenagem ao César, na primeira rodada com Marcelo, Jasmin e Pedro, e agora nessa segunda rodada com o Pedro novamente, parceiro, e a Cristina, que foi um prazer participar dessa empreitada, né? Além de toda a competência acadêmica dela, né? Também a capacidade executiva, né? Que nós precisávamos para ver esse projeto se concretizar. E especialmente ao Marcelo, que foi quem primeiro nos inspirou a coletar esses textos na época da homenagem. Nós não sabíamos ainda muito bem o que fazer com eles, fizemos uma pasta de Dropbox para que as pessoas que participaram das mesas de debate pudessem eventualmente utilizar esses textos. Alguns utilizaram, outros não. E o Josué se estendeu, né, além disso, e foi com seu faro de historiador, José Medeiros, meu colega hoje na UFRJ, e buscou uns textos que nós não conhecíamos, que eram do Cadernos de Conjuntura. César tem muitos textos nessa publicação do IUPERJ, antigo IUPERJ, né, do início da década de 90. Mas só queria acrescentar, então, essa apresentação que a Cristina fez, que o Pedro também fez. Por que nós chegamos nesse formato? Na verdade, tem uma escala temporal de 50 anos. O primeiro texto é de 1962 e o último é de 2012. E depois disso se segue um e-mail, né, que foi compartilhado publicamente, e as entrevistas. Seguem as entrevistas. Escolhemos fazer essa entrevista de abertura, né, separá-la da sessão de entrevistas que vem ao final, porque queríamos dar esse caráter muito forte que tem toda a obra do César, que é a intervenção, né, o de intervenção. E queríamos algo que estava afligindo a todos nós, né? Na época, essa entrevista, vocês vão ter a oportunidade de ver, de 2018, de agosto. Nós não tínhamos ainda o resultado das eleições. E ali, César traz toda a discussão da democracia, do fascismo, muito instigante. Bem, tivemos que dar um ponto final nisso aqui. De modo algum, né, vai exaurir os textos de César. Então, foi o que a gente conseguiu catalogar. Na época, eu lembro que César cedia a sala dele para mim, para que eu pudesse usar alguns dias. Eu catei lá uma parte das coisas dele do arquivo pessoal, o Josué contribuiu, outras pessoas foram contribuindo, até que, meses atrás, o Zé Svaco aparece com outro texto do César, escrito com Arnaldo Japor. Aí a gente, não dá mais para acrescentar nada. Então, tivemos que dar um ponto final, e foi meio que uma escolha aleatória, em parte, né? E queria só pontuar essa questão. Sobre, acho que é uma curiosidade, como foi a relação com o César nesse processo. Como a Cris disse, nós sempre consultamos ele, mas ele não tinha ideia do que era esse produto final, né? Com sorte, ele pode acrescentar aqui agradecimentos finais, né? A gente consultava esse texto, aquele outro, e ele sim, e tal, esse não, às vezes insiste. Então, vocês podem ter ideia do nível de cuidado também e delicadeza que nós tivemos que empreender nessa tarefa. Também justificar o formato, esse formato
vem no formato do livro, né, ficou um livrão, né? É bom, né, que o livro do César seja um livrão, né? E a Cristina, nas suas negociações com a editora, né, era o formato que a editora oferecia, ou fazer um formato menor, comum, que todos nós conhecemos, mas aí em 2 volumes. Achamos melhor, optamos por esse. E a escolha dessa capa, né? Porque essa capa também foi discutido com César. Ele ofereceu até uma outra, mas aí a gente bateu o martelo nessa aqui. Então, vocês veem, a gente foi um pouco rebelde às vezes. Mas porque era muito significativa essa capa, não só por... Vocês conhecem, né? Torres Garcia, né? Invertendo aqui o mapa, né? Sul ao norte, o nosso norte ao sul. Mas também porque, para nós que frequentávamos a sala do César, os colegas e os orientandos, era o que né, saía naquele contexto de uma sala muito sóbria, com poucos móveis e livros. Era esse quadro pregado na parede. Então, e por último, então, para fechar aqui nossa participação, chamar Ingrid e Marcelo. Todo o projeto, né, é um projeto idealizado ou realizado coletivamente, né, como a gente já apontou aqui. Então, a gente necessita prestar alguns agradecimentos. Primeiro, aos coautores, né, que nos cederam a possibilidade de publicar, né, os artigos desse livro com César, que Marcelo Cerqueira, Roberto Amaral, a Maria Lúcia Werneck Viana, Silva Gershman, José Maurício Domingues e Maria Maneiro. E também aos entrevistadores, né, a entrevista que foi feita pelo pessoal da PUC, Werneck Viana, Eduardo Raposo, Ricardo Ismael e Clara Lugão, e a entrevista que fizemos nós, alunos do César, na época, em 2012, Pedro Lima, meu colega Pedro Lima, também hoje no UFRJ, Rafael Abreu, e nós fizemos juntos essa entrevista. Obrigado também por concordar em publicar. Marcelo Jasmin, agradeço de novo, sempre vou agradecer, foi o propulsor dessa coletânea, eu considero, né, também com sugestões de textos. Josué, já agradecemos aqui. E também a Beatriz Garrido, nossa bibliotecária-chefe do IESP, que também nos ajudou a localizar, né, nos arquivos da instituição alguns textos do Caderno de Conjuntura, certo? Que hoje estão de forma indisponível, né? Estão disponíveis no acervo da Universidade Cândido Mendes. Aqui no IESP podemos encontrar alguns, então, números. O Rodrigo Boccia, Silvana Teles, Ana Carolina Santos, Rafael Rezende e Bianca Florencio, que ajudaram na digitação, na transcrição e na revisão parcial desse material. A Caroline Caldas, que foi essencial para fazer uma pesquisa, fez uma pesquisa minuciosa, né, para atualizar conforme as normas correntes, aí, as referências, né, que estavam nos artigos mobilizadas pelo César. A Cláudia Botzer também foi fundamental tanto na reconstituição desse arquivo do Caderno de Conjuntura. Ela tinha uma lista de todos os números, todas as publicações, e também com a revisão dela meticulosa do material. Por último, sempre bom começamos por isso, e também encerrar agradecendo o apoio institucional do IESP. Ok? Ingrid, Marcelo. A todos também, continuando essa mesa de 2 aqui, né? Eu não vou falar nenhuma novidade, ao dizer que é uma enorme alegria. Eu acho que é um momento de, não só de alegria, como de confraternização. Nesses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, isso é muito raro. Então eu sinto realmente uma emoção ao saber que a gente pode estar aqui nesse nosso velho centro, com todas as gerações aqui, e podendo, mais uma vez, celebrar o amigo e mestre César Guimarães. Já foi dito muito sobre o livro, e a mim me pediram que falasse um pouco sobre o livro, então eu vou
não vou pretender não me repetir, e vou ser bem rápida, partilhando com vocês algumas das primeiras e fortes sensações que eu tive ao ler o livro e escrever o prefácio. A primeira delas, que chama atenção, é realmente a gente ver um livro que é o produto de 50 anos de um trabalho intenso. Essa antologia, sem dúvida, além do próprio César, é uma contribuição, é uma elaboração muito delicada dos organizadores. O resultado do livro acrescenta aos textos os depoimentos de César Guimarães, em um resultado adquirido em belas entrevistas. Eu faço um destaque pessoal para a primeira entrevista com a Thaís, que é muito marcante da relação que o César estabelece e estabeleceu sempre com seus alunos. Por ele mesmo, no seu próprio depoimento, revela-se a potência do intelectual que fala ao público e do acadêmico que generosamente orienta e divulga o conhecimento. E se reconhecem nos depoimentos a fina ironia, as angústias do homem digno que questiona seu tempo e as transformações desse nosso conturbado século XXI. E de encontro aos cânones da ciência política, sugere que é a vida que deveria organizar a política. César enfrenta nesse livro os desafios políticos contemporâneos. E em todos os temas há sempre um objeto de reflexão em articulação do passado ao presente. Já se falou aqui, a Cris mencionou, os diferentes ângulos e das conjunturas da história brasileira contemplados, lembrando a todo momento que política não é abstração. O desenvolvimento e o nacionalismo na era Vargas, o poder dos meios de comunicação e a estrutura monopolista da televisão brasileira na democratização dos anos 80. A social-democracia e os partidos políticos, dentre os quais o Partido dos Trabalhadores, são alguns dos temas analisados sob uma ótica que recusa o dogmatismo e por isso mesmo provoca no leitor novas indagações. O olhar crítico sobre as conexões internacionais da política ganha relevo nas referências à Guerra Fria e as consequências da política externa dos Estados Unidos nos rumos da política da América do Sul e, inclusive, seus efeitos sobre os caminhos da esquerda brasileira. César menciona com destaque a derrota da Europa social-democrata neste século. Contudo, lembra que a luta das massas pela conquista de direitos continua há mais de 2000 anos. Afinal, direito são conquistas de quem luta pelo direito. Sobre golpes, este livro é uma valiosa contribuição, através da incansável defesa da democracia que caracteriza a trajetória do nosso César. E se expõe sem rodeios na rejeição ao golpe de 2016, que depôs a presidenta Dilma Rousseff. Outra constante, o antidogmatismo, não atenua, porém, a crítica radical ao liberalismo. Apesar de esgotado, o liberalismo continua a ser doutrina dominante, lembra. Não só na universidade, como no mundo global atual. É o ar político que o mundo respira. Nesse contexto, a distinção entre o intelectual e o acadêmico expõe o caráter conflitivo, exacerbado na atualidade,
de sua coexistência na universidade. Para o intelectual, afirma César, trata-se de estar na esfera pública, dirigir-se ao público, enquanto na vida acadêmica, o profissional fala a seus pares numa estrutura hierarquizada. Mas intelectualmente, essa presença é determinada pela autoridade. Universidade, tempo para pensar e dialogar. Como pensar e dialogar num ambiente tão competitivo como o do trabalho acadêmico submetido aos imperativos de uma determinada produtividade na atualidade? No caso dos cientistas políticos, o problema é, de certa forma, mais complicado. Na medida em que César reconhece a vocação política na necessidade de falar do poder e não ao poder, a partir das questões de cada tempo. Pergunta-se então, César, e fica a pergunta para nós: como falar da política a partir da vida? São palavras de César. O que nos cabe fazer não é só resistir, é opor algo. Esse algo se chama política. A política não acabou. Sempre haverá política enquanto houver humanidade. E concluindo com uma pequena, importante reflexão, que o espanto sempre esteja a nos perturbar. Obrigada. Que o espanto esteja convosco. No meio de nós. Muito obrigado pelo convite a vocês. Queria começar agradecendo Thaís Florencio, Cristina Buarque, Pedro Vilas Boas, pelo trabalho de reunir, não é, e publicar os escritos de César Guimarães nessa bonita edição. Bonita edição. Não é? Eu penso que isso, de algum modo, era uma certa dívida, né, que todos nós que fomos alunos do César gostaríamos de saudar, né, e vocês fizeram isso. Então, obrigado. Obrigado mesmo. Né. Obrigado também por me convidar para fazer a orelha. Eu também nem agradeci, esqueci do aqui, agradeceu o convite. Hoje é dia de espanto e agradecimento. Eu vou ler uma coisinha breve, imagino, porque eu quero, mais uma vez, ler um trecho de César Guimarães para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de ler e imaginar ele lendo, mas eu queria ler um pouquinho também. Mas antes eu queria dizer uma coisinha muito breve. Né? A reunião dos escritos de César nos dá a oportunidade de um contato mais pausado, mais refletido, com um pensamento sempre tão instigante e tão provocador de César. Nós conversávamos no outro dia sobre o fato de que a publicação em antologia desses cerca de 40 ensaios, fora as entrevistas, dava um certo ar de coerência à obra de César. Sabemos que coerência não é lá uma qualidade muito frequente nos escritos políticos, né? Como, aliás, já nos alertara o historiador inglês Quentin Skinner, em suas sofisticadas elucubrações metodológicas, tão conhecidas pelo César, né? E que, aliás, sobre Quentin Skinner, César deu várias aulas, né? nessa sala aqui mesmo, né? Que vocês estão sentados. Mas se não há que buscar propriamente uma coerência numa reunião de textos políticos, né? E é disso que se trata, né? Como, aliás, diz o subtítulo da publicação, né, uma antologia de textos políticos, né, e eu diria textos de combate, né, nem por isso a pergunta pelo que dá unidade a esses escritos é ociosa. Eu me perguntaria, há unidade ou coerência na obra de César Guimarães? Eu diria que sim, e a seu modo, ao modo dele, né, e logo vou me referir a isso. Mas antes eu gostaria de repetir uma vez mais, eu acredito aqui, muitas vezes, né, que tantos de nós dissemos na homenagem ao mestre 2 anos atrás, e agora de novo, né, que a obra de César Guimarães ultrapassa muito os seus escritos.
Ela abarca uma atividade quase impossível de registro, né, que tem sido a sua dedicação à sala de aula, a formação dos estudantes de pós-graduação desde o início da década de 1970. Os professores, que, como sabemos nós, até outro dia eram objeto de culto e de admiração, e hoje são motivos de desconfiança, né, por parte de alguns que têm o pensamento, os professores dedicam as suas vidas, as suas energias vitais, a darem aos seus alunos algo que não é mensurável, como o saber. E, além disso, em casos como o de César Guimarães, há algo ainda mais inefável, que é o aprender a pensar. O professor digno não ensina a adesão, a obediência a certas verdades em que ele crê, né, mas ensina a aprender, né, ensina a aprender a pensar. E eu sou testemunho disso. Eu fiz uma tese sobre Alexis de Tocqueville, que, como vocês vão ler ao longo do livro, é malhado de cima e embaixo o tempo inteiro. Mas ele, de fato, me orientou. Né? Não é verdade? Inclusive com injustiça muito grande, mas isso não vou falar. O professor ensina a pensar com rigor, a desconfiar das certezas e pôr em dúvida o que parece óbvio. E isso, me parece, é o verdadeiro sentido da formação no âmbito das humanidades, né, dessas ciências ao mesmo tempo tão pouco científicas, né, se tomamos por modelo de ciência física, né, e ao mesmo tempo tão necessárias se a vida a ser vivida ainda depende de dar sentido às coisas. Sem dúvida, parte dessa vocação do formador se plasma na enorme quantidade de teses e dissertações orientadas por César Guimarães, entre as quais nós, não é? Você já é neto, entre as quais as nossas, não é? Muitas delas premiadas, publicadas, e que servem, por sua vez, à formação de novas gerações. Esse efeito multiplicador do professor, do orientador, escapa quase sempre da avaliação que se faz da obra de um mestre. Mas essa se estende para muito além daquilo que se escreve. Aliás, não custa lembrar, sem qualquer tipo de comparação espúria, que não temos nenhuma linha escrita por Sócrates até hoje. Mas, porventura, César também escreveu. E escreveu sobre temas diversos. Pô, ia falar de Buda, Jesus Cristo, só Sócrates está bom, né? Mas, porventura, César também escreveu, e escreveu sobre temas diversos que se encontram, me parece, sempre num lugar, na política, né? Mas na política gravada com P maiúsculo, né? Se é que isso é um chavão, mas é verdadeiro. Né? O livro que agora se lança certamente nos mostra essa convergência. Mas mostra mais um pouco, mostra muitas coerências que perpassam os anos, os muitos anos dessa produção. Não se trata de uma coerência só, dogmática, que se reafirma sempre idêntica a si mesma. São linhas de continuidade que tecem um pensamento identificável na sua forma, no seu modo de elaboração. Tomando livremente um termo de um autor favorito de César, né, o sociólogo Karl Mannheim, poderemos mesmo identificar um certo estilo de pensamento em César Guimarães, nessas continuidades que atravessam a sua produção, tanto falada quanto escrita. Desde logo, um posicionamento sempre muito claro do autor, em geral à esquerda, como todos aqui o sabemos, né? E para não confundirmos os termos, o que é a esquerda hoje, demofílica, né? Para usarmos os sentidos cunhados, tão bem cunhados pela Thaís. Né? É escrita de combate político, de posicionamento explícito, mas ao mesmo tempo sem fazer concessões aos atalhos e ao caminho fácil da satisfação ideológica. À leitura mais breve não escapa o compromisso com a gigantesca erudição mobilizada para pensar. Também não escapa a ironia, por vezes finíssima, por vezes brutal, que perpassa todos os textos de César. Ainda um cuidado raríssimo com a língua portuguesa, uma escrita precisa e bela ao mesmo tempo, coisa tão rara, não é? Como sabemos nós, os leitores. E um compromisso com a política, que não se deixa apreender pelas etiquetas e fórmulas conhecidas, que não cabe facilmente naqueles nomes que costumam aliviar a nossa atenção em relação à imensa riqueza da diversidade da vida humana e a sua impossível apreensão pela razão.
A política, para César Guimarães, assim como a vida, já nos disse a Ingrid, e diz muito bem no seu prefácio, no seu belo prefácio que escreveu, sobra para além das nossas categorias e do nosso esforço de sistematização, tanto prático quanto intelectual. A política nessa obra é conflito, ação, movimento, confusão. Para lembrarmos as metáforas de um outro autor predileto de César Guimarães, a política é o que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem governo nem nunca terá. Eu esqueci aqui aquela parte que fala que não tem decência e não tem vergonha. Essa parte eu deixei de fora, né? Mas parece que não tem também, né? Professor César Guimarães. Essa aproximação entre política e vida parece-me um eixo inescapável do estilo de pensamento de César Guimarães. E para ilustrar o que eu digo para vocês, eu escolhi um pequeno texto publicado nos Cadernos de Conjuntura do antigo IUPERJ. Nós não temos a data, mas imagino que seja o primeiro caderno de conjuntura, pela natureza do texto, e que me parece expressar com rara felicidade esses muitos aspectos que eu quis aqui ressaltar. O nome do texto é Mares da Lua. E me permitam, professor César Guimarães, eu vou ler um pequeno texto seu. Mares da Lua. O professor Mendes, querido, embora algo seco no trato, ditava aos alunos do Colégio Santo Inácio as suas graves lições de geografia. Uma de certo inesquecível. Título da aula, Mares da Lua. Subtítulo, Não há mares na Lua. Foi há algum tempo, esqueceu-me o ano preciso, mas a lição, em sotaque português, continua deliciosa e correta. Verdade que desde então houve quem visitasse mares da Lua, mas não menos verdade que se não os navega, porque mares de fato não são, como bem quer a lusa e apropriada geografia. O conjunto de contribuições teóricas e procedimentos metódicos utilizáveis numa análise de conjuntura está mais do que nunca aberto a visitas, mas também por aí não se chega à navegação. Apetrechado ou não, e melhor se o for, o navegador com frequência cria os mares, ou deseja criá-los. E a imaginação, a intuição e a criatividade não são apetrechos. Há tempo que os mares da Lua se cansaram dos poetas, recatando o bom gosto. As conjunturas políticas fadigam o cientista, escondendo-lhe o essencial. Essencial, entre aspas. O essencial, poético para a metafísica, não seria o caso que acudissem os empiristas de todo gênero nos seus específicos contra a imaginação? Não deveriam pôr-se de pé os famélicos da ciência social propriamente dita, antes que os grilhões poéticos os ponham a perder? Possivelmente. Mas lá pelo século XVIII, o essencial era o espírito das leis, do tempo, dos povos. O espírito das coisas, a que um famoso conjunturalista, Balzac, alude mais tarde. Os alemães chegaram a tornar-se íntimos do espírito e um dos seus filósofos notabilizou-se por fazer-lhe a fenomenologia. Os iluministas aprenderam com Montesquieu e Voltaire a sistematizar os fatores, as variáveis, dirão seus herdeiros, que dão conta do espírito de um povo, os romanos, por exemplo. Mas, interessantemente, ao fecharem um inventário rigoroso de todos os fatores, como que deixavam algo no ar. Era, afinal, o espírito. De resto, em seu etéreo lugar próprio, o indeterminável do multideterminado. O sentido último dos acontecimentos, e muito antes remetiam ao obrar da liberdade humana. Como é possível, perguntava-se um filósofo, prever uma ação livre? Apenas no fazer o previsto, no dar vida à profecia. A conjuntura política é um lugar da liberdade. As determinações pertencem ao inescrutável, ou, se mundanas, são insuficientes para explicar o sentido das interações observadas. Esgotado o conjunto finito das variáveis explicativas, resta o essencial, o espírito dos acontecimentos, que o participante constitui, nem sempre o sabendo. Que o observador reconstitui, por vezes, o intuindo, que o leitor aprecia por se ver persuadido para além da razão analítica.
Pais fundadores das ciências sociais, os iluministas legaram-nos uma versão analítica predominante, longa e bela tradição. Remonta, com modificações seculares, à busca da melhor ordem política, com base na análise comparada das constituições existentes e dos estudos que sobre elas se fizeram. Com Locke e Montesquieu, a ciência social que praticamos vive na tradição de Aristóteles. Já a análise de conjuntura vincula-se a uma tradição anterior ao surgimento de uma disciplina científica da política. A Guerra de Troia foi o seu primeiro objeto na obra de um poeta ou poetas. Muito diversamente, Tucídides caminha na mesma direção ao narrar os episódios dos Mélios e dos Metilênios. Poesia, narrativa, histórica ou ficcional, que sei eu, a conjuntura resvala também por um mundo ambíguo entre a determinação, o destino e a escolha. E é assim que a ordem jurídica emerge ao olhar de Ésquilo e de Sófocles. O sentido último das ações públicas de atores livres. Mundo do emergente, do não regular, do inesperado, imune, pois, ao rigor da instrumentalidade científica que, se doma o destino a que dá o nome de variáveis, perde no essencial para a liberdade, que se dá o nome de política. Política que ainda não se consolidou numa ordem, numa constituição definida que permita a Aristóteles e sua tradição tratá-la a frio, analisar, comparar, generalizar. Política que denota ações, não instituições, conflito e não consenso. Política num sentido lógico, se não historicamente prévio, e um arranjo permanente de relações de poder, por isso que se refere à luta em torno da forma de tal arranjo. O conjunturalismo é contemporâneo da primeira reflexão humana sobre a violência e a submissão. O seu personagem tipo é Aquiles, que decidirá, e não Péricles, cuja decisão já está aceita. Seu cenário tipo é a guerra, a convulsão político-social, a revolução, a crise, enfim. Na crise, mais que em outras situações políticas, as determinações esperadas cedem ao lugar à liberdade, que passa a exercer paradoxais direitos autosserianos de sobredeterminação. Condensação trágica de determinações, a crise, possivelmente por obra de demônios dialético, que Losai, está escrito aqui, faz-se reino da liberdade, porque estado de indeterminação criadora, suspensão do estrutural, lugar de gestos constituintes. Esse é o espírito que a análise de conjuntura se dispõe a revelar. De crises, contam-nos os clássicos do conjunturalismo. Burke, sobre a Revolução Francesa, Marx e Tocqueville, sobre a Revolução de 48, Weber, sobre a reconstrução da Alemanha, Lenin e Trotsky, sobre os seus afazeres históricos. Por difícil que seja definir do que se trata, sabemos que nas obras pertinentes, estes autores não estão dedicados apenas à memória dos eventos, ou à sua narrativa, ou ainda a uma análise mais próxima da ciência política. Todos esses aspectos estão presentes, mas há algo mais, a que se poderia chamar a intuição do espírito dos acontecimentos. Não fosse também uma imputação de sentido à construção da totalidade significativa de uma conjuntura eventual. Burke, em suas reflexões, mobiliza a melhor teoria para apresentar uma versão Tory da história recente e da Constituição da Inglaterra. Subsequentemente, passa a contrastá-la com os acontecimentos na França e contribui para inaugurar a moderna análise política. Suas observações sobre a Assembleia Nacional, eleições, composição, funcionamento, atribuições, constituem ensinamento útil ainda hoje para o cientista político. Mas essa pletora de recursos teóricos, históricos, metodológicos, converge para uma advertência célebre, e ele cita Burke. Postular as proposições metafísicas que levam a consequências universais, e logo tentais limitar a lógica pelo despotismo. Fim da citação. A nova ordem, baseada em direitos abstratos, completa a ruptura com a continuidade histórica e com os princípios tradicionais da autoridade, conduzirá ao terror e ao despotismo. A revolução será terror. É assim que o fundador do conservadorismo moderno constitui, na leitura, a construção de seus primeiros momentos,
o futuro da Revolução Francesa. Espanto dos leitores de Burke, alma dos eventos, vida dos participantes. O espanto novamente está aqui. Mobilizados por sua repulsa reacionária, Burke sabia que a constituição de um objeto político requer os serviços da paixão. Cita Burke novamente. O que quer que seja adequado a excitar ideias de dor e de perigo, ou seja, o que quer que seja terrível, ou se refira a objetos terríveis, é uma fonte do sublime, ou seja, é produto da emoção mais forte que a mente é capaz de sentir. Fim da citação. Com a Revolução Cataclisma, a Revolução Terror, Burke elabora a obra da arte política com a qual assombra o leitor na denúncia do espírito da Revolução. O terror que virá será o da Revolução Francesa e o de todas as revoluções. Livres das determinações habituais, sucedâneos ideológicos da providência, acaso hesitarão os revolucionários em violentar a natureza? Longe estamos da razão analítica e dos seus feitos na ciência política de tradição aristotélica, pois o leitor tipo do conjunturalismo não busca apenas saber, mas apreciar, participar de um argumento persuasivo, um discurso que transita entre a poética e a retórica e que incita a decisão. Os grandes conjunturalistas, e os citados aqui são grandes, exerciam eles também nas suas obras escolhas cujo fundamento é ético-político e que pertencem ao mundo da liberdade, porque também são grandes cientistas sociais da tradição ortodoxa, analítica, desafiam o leitor atento a encarar o contraditório perene do pensamento social, afirmar-se mais e mais como exercício científico de validade universal e remeter à negatividade particularizante que a escolha política impõe. Geniais desafiadores, exatamente porque nos ensinam que o enigma não tem solução. Eu acho que César Guimarães escreveu esse texto autobiograficamente. O enigma não tem solução. Professor César Guimarães. Tá, gente, fala aqui, alguém ouve? Ninguém tem uma ouvir lá no fundo? Não, eu tenho que gritar. Ok, então eu vou gritar. Os amigos às vezes têm por hábito despertar-me emoções fortes, né? Porque é estranho nessa altura da minha vida. Né? E é um caso. Marcelo, você acabou com o que eu tinha lembrando? Importante essa história, né? E aí, paralelamente, próximo a reflexões, escreveu considerações sobre o bem sublime, né? E estamos dizendo que a Revolução Francesa é o sublime, né? É o terror, é o espanto, é isso, né? Escapa a beleza e a harmonia, né? Que é o que ele deseja, que a ordem seja, né? Aquela chatice da ordem inglesa, né? Mas é isso, é disso, né, que se trata. Bom, dito isso, dito portanto, Marcelo acabou com tudo que eu tinha que dizer, e ele sabe disso, né? Peraí, deixa eu ver essa capa. Posso olhar? Tem que olhar de alguma maneira. Tá bom, os óculos estão quebrados, não significa nada especial isso. Né? Daí. É um mapa. Que coisa. Isso é um. Você acha o desenho, suponho, né? De Joaquim Torres Garcia, muitos daqui saberão, mas não todos, que trouxe para o sul, né? Trouxe para o Uruguai, a ideia de construtivismo, né? Então, essa coisa aqui geométrica e escrita, né? É uma coisa que não existia, né, entre nós, né?
aliás, nem na Argentina, nem no Brasil, né? A nossa arte era figurativa ainda, o modernismo foi figurativo, né? Ok. E assim será por muito tempo, esse é outro problema. Então, a inversão que ele faz aqui, Deus me livre, não se trata de alguma estupidez anti-imperialista, ok? É uma referência seguinte, né? Ele inverte para dizer o que é possível fazer no norte é possível fazer no sul, ok? Ok. Deve ter aprendido isso no seu trabalho em Nova York, né? Bom, dito isso, respiração tomada, e vamos lá. Bom, enfim, Thaís, Cristina e Pedro, isso é um presente, né? Isso de fato é um presente. Eu agradeço a vocês o presente que me deram. Porque só de um presente se pode dizer qualquer coisa, inclusive que ele é coerente, né? Okay? Então, pronto. Essa organização eu não fiz, quer dizer, teve que ser imposto no texto, né? E ficou perfeitamente consistente. Esta esquina, não. Entre amigos é possível esse tipo de coisa, né? Inclusive a prática de contrafactuais, vai tudo bem, né? Ok. Se assim fosse, então, bom, bom, bem, obrigado. Eu não imaginaria juntando isso aqui, não. Bem, então a invasão de meu trabalho por Thaís, é isso que você veio, né? Eventualmente a minha casa, de uma parte da biblioteca que eu não estava usando, muitas dessas coisas estavam lá amontoadas, né? Sabe-se Deus à espera de quê? Isso foi de Thaís, não? E escolhessem, tem 3 maneiras por qual esse maldito texto foi publicado. Eu não publico nenhuma, só não é esse aqui, tá bem? Esse vai ser aqui, tá bom? Também. E assim foi. Então, obrigado. Enfim, isso me fez muito bem, ok? Essa altura dos acontecimentos, eu não estou planejando o que vai acontecer nos próximos 20 anos, né? Certo, estou que enfim. Agora, ágrafo. Vamos combinar, né? Que eu continuo achando isso. Essas coisas foram. Enfim. Eu disse aqui, em 2013, né? Foi isso, 2016. 2016. Que eu me sinto em aula. Né? Eu me sinto em aula, é onde eu me sinto. Não adianta. Mas, enfim, você abandona a pesquisa, não me sinto em aula, acabou. Né? Existem. Os criadores, né? Existem. Os divulgadores, né? Existem os diluidores, eu não sei de onde vem esse negócio, não fui eu criando, não. Okay. Eu divulgo, né? A pesquisa cria, né? Pesquisa para os criadores. Né? Ou pelo menos devia ser. Né? Bom, diluir não, né? Diluir não vale. Né? Então, é isso. Isso. Pior é dizer isso nesta casa, né? Onde, ao longo do tempo, né? A ideia de educação à pesquisa foi se consagrado porque é necessário que assim seja. Senão, não existe, não sobrevive. Né? Não sobrevive. Bom, a terceira coisa tem a ver com as trevas, né? Não disse que se sabe, as trevas, né? Há tempos que são mais trevosos do que outros, né? Então, nesse momento, por exemplo, na Hungria, na Itália, as trevas são poderosas, né? Eleitas, né? Devidamente eleitas, né? Evidentemente só idiotas consideram que o primeiro-ministro da Itália, né? o presidente da Hungria, que aqui esteve, né? Não sei porquê, aquilo é um sujeito eleito, é um conservador, né? Então está tudo bem, o melhor dos mundos possíveis, né? Bom, então tá bom. Eleito, uma tremenda votação, é melhor pensar, né? É melhor pensar. O mundo
Eu não queria falar disso, mas enfim, vamos lá. Não há que perder muito tempo com o fato que todo mundo sabe isso, né? Está nos jornais, né? Quer dizer, os partidos de extrema-direita crescem no mundo todo, né? No mundo todo, né? Há lugares em que não precisam crescer mais, não precisam sequer surgir. A Espanha é um caso, né? Nesse momento, no interior do Partido Popular, há uma ala já neofranquista que diz com estes nomes. Somos neofranquistas, um nome parecido, não me interessa. Comandada por um primeiro-ministro Aznar, né? Ok. Eu costumava fazer uma anedota com isso, mas não cometeria esta grosseria. Ok? Então, não é isso, né? Na Itália tem que ser contido, porque não se deixa imigrante morrer, né? A União Europeia não deixa, né? Por enquanto. Né? Bom, então, o fenômeno que ocorre no Brasil é parte de um contexto, e tudo se dá. Eu não entender isso, né, é engrandecer quem não merece grandeza. Então, é isso, é um momento terrível da história da humanidade e que vai ficar aí. Sabe por que vai ficar aí? Porque ninguém briga contra ele. Se não brigar, vai ficar. Isso, briguem contra ele. Ou seja, você vai brigar, não sai de casa. Não tem competência nem para correr da polícia, né? Mas não custa recomendar, né? Enfim, se não brigar, vai ficar. Né? E é nesse sentido, note, né, que não se luta propriamente por democracia, mas por democratização, né? É isso que eu passei tentando dizer. Se alguma coisa é o espírito do texto, o que se eu disse espírito do texto, disse, acabei dizendo, esses textos aí que eu escrevi, uma preocupação com democratização e um certo mal-estar, né, com o nosso uso tão fácil do termo democracia, né? Muito fácil, né? É coisa assim, por instituições democráticas, um democrático. Então, como tudo já foi dito, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi nada. Eu estou tremendo aqui, então melhor ainda. Né? Eu não sei se há espírito nos meus textos, eu acho que está uma falta de espírito total, mas isso. É verdade, sim, essa preocupação se dá há muito tempo. Atualmente ela se oculta, sei lá por que se oculta, né? Sob a forma de ironia. Né? E assim se vive uma instituição, particularmente uma instituição que tem universidade, né? Estamos lá. A minha preocupação sempre foi essa, de uma maneira expressa. Minhas aulas expressavam isso, de uma forma ou de outra. A democracia política contemporânea não decorre da ordem liberal, que nunca fundamentou. Né? A extensão do sufrágio eleitoral não democratiza a ordem liberal, por amor de Deus. Né? Uma coisa é a extensão do sufrágio, outra coisa é a democracia. Né? O que a extensão do sufrágio faz é legitimar a ordem liberal. Foram poucas as forças populares que demandaram a extensão do sufrágio. Isto é uma enorme, na realidade é a maioria que lutou pela democracia, queria extensão do sufrágio, ponto. Eu não estou dizendo que não foi aceito, estou dizendo que a consequência, né, do que ocorre é que isso é aceitar a hegemonia liberal, nada mais. Isso foi o que a social-democracia fez ao longo de sua história. Não é depois do Moro, não. Desde sempre. É o partido reformista. Então não é isso, tá bom? A alternativa é um partido revolucionário. Que horror, né? Que coisa feia. A segunda nota não é provocativa, eu fico dizendo isso, né? Não há instituições democráticas. Não existe isso. Por favor, não façam isso com as próprias instituições. Né? Mas há instituições liberais, né? Vejam, gente, instituições são instrumentos de contenção. Congelam relações sociais. Né? Congelam relações sociais do momento em que são criadas.
porque se dá especialmente em relação a instituições de regulação, a meu juízo. Eu posso estar errado falando coisas erradas para quem aqui por perto entende regulação mais que eu. Bom, mas enfim, vejam, uma tolice, evidentemente, alguém virar para mim e dizer, César, o senhor querendo dizer, isso é outro César. Portanto, você não faz ideia. Esqueci. Que instituições revelam o que as classes sociais são? Não! Impossível isso. Basta observar qualquer instituição com mais dificuldade para funcionar, que esteja funcionando de alguma maneira, mal que bem. Vamos lá, Supremo Tribunal Federal. Está bem? Todos bem contigo? Supremo Tribunal Federal, eu não estou bem nada, não. Ok, então. Eu estou aqui tentando me lembrar, não quero me lembrar, né, de quem começou essa ideia de que é preciso ter mulheres lá. Ok? Então, mulheres. Não sei mais que outras, de grupos étnicos deve ter, mas eu esqueci. Né? Quanto a mulheres, eu posso citar um exemplo. Né? Bom, salvo em causas muito específicas, numa instituição, mulheres não se comportam como mulheres, mas como parte da cultura da instituição, não é isso? Dividem-se de uma certa maneira, né? Organizam-se de uma certa forma, né? Se eu voto nas pessoas, eu sou mulher, né? E assim porque justiça especialmente, né? Eu também dei um exemplo fácil, né? Justiça especialmente não foi feita para expressar a ordem social, mas para contê-la. Então a lógica é uma lógica própria, né? Eu prefiro ficar por aqui, né? Mas então, César, então é isso mesmo. O fato que instituições têm uma lógica própria não demonstra em nada que elas não sejam instituições de contenção. O congelamento de um lado e a lógica própria de outro convivem perfeitamente. Basta pensar um pouquinho, mas um pouquinho só. Bom, por outro lado, eu só tenho não, né? Não existe, eu digo coisas não, né? Meu Deus, o Alberto, sabe que nós damos cursos juntos, eu fiquei falando isso o tempo todo, né? Eu não tenho a menor paciência dessa história. Bom, por outro lado, não há democracia em que grandes massas governem. Não é possível. Isto não existe. Grandes massas não governam nunca. Não existe. O Demos não governa. Simplesmente. Não me importa que alguém me venha com o exemplo grego. Numa Grécia, ok. E olha aqui. Se mexer naquilo lá, vespeiro, danado. Mas deixa para lá isso. O Demos não governa. Ok. O Demos. Contudo, há lutas continuadas por democratização. Não por democracia, né? Mas por democratização. Haja o que houver, esta foi minha preocupação. Ok? Minhas aulas, lá o que for, em textos, aí é possível que haja alguma consistência, eu não sei. Não. Democratização é um processo sem fim. Okay? Não há um termo. Se quiserem, não há um fim da história. Se quiserem trocar isso tudo por luta de classe, podem pôr, mas não acaba. Não acaba. Não há um comunismo inquieto, não tem. Quem conduz essas massas, contudo, que lutam por democratização, são sempre elites. Lamento, mas política é obra de elite. São elas que conduzem a política. Que coisa chata. Trocarem por classe dominante não é mesmo. Rigorosamente não é mesmo, né? Meu juízo, além disso, para deixar bem claro, antes que alguém me pergunte alguma coisa, alguém se toca alguma coisa, não há vanguardas boas, ok? A vanguarda boa, onde é que eu estou ainda? Picture of the Some Century. Não existe, né? Não existe. Pozinha e tal, eles socialismo. Não existe.
Bom, então, que isso seja. Então Pareto tem razão, não é isso? As elites buscam manter o seu poder, né? Ampliando a circulação, ocultando e vai para aí fora. Né? Senão revoluções se dão. Né? E Michels também faz sentido. Né? Uma vez se apropriando do poder, a partir da luta pela democratização das massas, elas têm interesses próprios. Ponto. Não tem interesse próprio. Então, como é isso? Né? Não há termo deste processo de luta de continuada, entende? Não há termo. Por quê? Não devemos olhar o processo de democratização a partir de que elites se apropriam dele. Se apropriam sempre. O dito está na elite trai. Sua vocação é a traição. Mas por isso mesmo, vamos inspirar isso aqui, né? Pareto, deixa eu falar. Por isso mesmo, uma vez eles distraem, continua a luta pela democratização. Por que lugar da democratização é o demos, não é elite. Olhem a partir do demos. E aí começa a fazer sentido. E aí novas elites virão e por aí afora. O que significa isso? Que não tem fim. Né? O processo de democratização não tem fim. Nem pode ter. Uma coisa meio frustrante é não ter fim. É exatamente isso. Não tem fim. A única coisa que eu queria acrescentar, a minha última notinha, e já é fora dos quadros, né? Mas enfim, ditadura, fascismo, bonapartismo, etc. Né? E um dos textos que eu eliminei violentamente, foi o único, não dá, é um texto qualquer, que era mestrado, 1802, né, sobre bonapartismo. Mas eu não sei do que se trata, das datas todas. Me diverti muito que eu li digo, fascismo, né? Bom, o conteúdo histórico desses conceitos é datado, rigorosamente datado. Todo mundo sabe que, né, Mussolini, a marcha Roma, 22, né, ok? Que ele acaba de pendurado pela... Onde foi, hein? Bom, está lá. Se instaurou a sua república, os alemães, tudo bem. Os eventos estão todos fixados. As interpretações nunca deixarão de existir, isso nunca deixarão de ser contrastante, né? Porque isso envolve política, né? Dependendo do lugar que você está, as interpretações serão diferentes, e ponto, né? Então, o que me importa aqui lembrar, e a última coisa que eu lembro, é que o conteúdo histórico é datado, mas a forma, né? Esta forma, a ditadura, ou a que melhor preferirem, é recurso permanente contra massas radicalizadas na luta pela democratização. Digamos que, lutando pela democratização, as massas saem de mão. Saem de mão. O recurso, a ditadura, a violência, né, contra elas, é sempre o último recurso. É a hora de abandonar esta coisa e ficar apenas com o que importa. É hora de ter a política econômica adequada, na verdade, e que se dane o resto. E quando é que as massas que lutam pela democratização saem de mão? Quem define isso é quem está no poder. Que é a percepção, não. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Do ponto de vista de ditadura, do bonapartismo, do fascismo, não importa o conteúdo. Esta forma é um recurso sempre utilizado. Deixa eu imaginar uma coisa fora de propósito. Né? Bom, imagine um absurdo.
de que em algum lugar do mundo em que haja eleições liberalmente ordenadas, ok, legislação adequada, enfim, que haja competição política, que é um outro tema, um tema liberal, né? Mais óbvio que esse não é possível, né? Em que haja, vejam lá um negócio em que 80% da população resolva votar pela esquerda. Conhece isso? Não, né? Não. Sabe quando conhecerão? Nunca. O César para de contrafactuais. Não é plausível. Não é plausível. Digamos que um governante eleito 32% do voto, né? E é isso, 32, 33% do voto, né? Está à esquerda. Tudo bem. Lá fica. A partir do momento em que ele perde a mão e radicaliza, vai cair, vai morrer. Com ele ruirá o Palácio da Amarela. É isso. Quem lançou mão disso? Quem comprou aqueles generais? Não sei. Eu sou um idiota, então não leio jornais. O resto é filme, né? Acho que é um filme. Não estou me lembrando quem fez esse filme. Gosta de gravar? Gosta de gravar. Bom. Então é um filme, não disse nada. O filme é que diz. Essas coisas, então, são provocações que sempre me ocorreram e que apenas eu estou acentuando como coisas que me interessam, de alguma maneira me interessam, crescentemente me interessam. Me interessam mais agora que as trevas estão aí. Eu passei a vida vendo as luzes ficar mais fortes ou mais fracas. Poderia ser, meu amigo Marcelo Cerqueira não está aqui, melhor você confiar no mal menor. Porque o mal menor é sempre o mal menor. É o menor dos males, sabe como é? Ok. Tudo bem. Eu estou apenas discutindo, portanto, uma coisa muito vaga, teórica, nada tem a ver com a vida real. Tem? Não sei. Eu não sei. É isso, apenas para tomar tempo de vocês. Obrigado. Agora não tem mais roteiro, né? Eu sugiro que a gente vá ao encontro do coquetel que nos aguarda, ansiosamente. Queria agradecer muito a presença de todos e todas. E vamos lá.